lá, e se a gente pensasse na numerologia de um jeito diferente? E se não fosse sobre caixinhas, sobre significados fixos, mas sim sobre o movimento constante da vida? É essa a proposta que vamos explorar hoje, uma abordagem que deixa de lado a identidade estática para focar no movimento. A ideia aqui não é entender o que uma coisa é, mas sim onde ela está no seu processo. E olha, essa frase, ela é a chave de tudo. É a ideia central que vira a nossa percepção de cabeça para baixo. Sabe aquela busca por um significado fixo, por uma definição? Esquece. A proposta aqui é outra. É entender a dinâmica, o processo, a jornada. Então, o ponto crucial é exatamente essa mudança de perspectiva. Pensa só, a numerologia mais tradicional, ela tende a dar um rótulo, né, a definir uma identidade, algo fixo. Já a abordagem do fluxo vivo, não. Ela quer localizar um evento, uma pessoa, uma ideia, dentro de um processo que está rolando. A pergunta muda completamente. Não é mais o que é isso, e sim, peraí, em que fase do movimento isso aqui se encaixa? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Essa nova pergunta, ela muda tudo. Ela tira a gente do campo da identidade fixa e joga a gente num universo de possibilidades. A gente deixa de ser, sei lá, um analista estático e passa a ser um navegador, sabe? Um navegador de um fluxo que está sempre em movimento. Ok, e no coração de tudo isso tem um código operacional. É o 0295471630. Calma, não é nenhuma fórmula mística super complicada. Pensa nisso mais como uma ferramenta, uma chave para a gente conseguir ler os gestos da realidade. Cada número dessa sequência, ele não é uma coisa, ele é uma ação. É um verbo que vai guiar a gente por todo o ciclo do movimento. E é aqui que o sistema se revela por completo. A busca, gente, não é por uma interpretação. Não é para a gente ficar decifrando um significado oculto. A busca é por localização. Quando a gente consegue identificar o estado de movimento de alguma coisa, a gente consegue interagir com o fluxo dos acontecimentos de uma forma muito mais consciente. Beleza. Agora vamos mergulhar no coração desse código, os 11 gestos do fluxo. A gente vai seguir aquela sequência operacional que eu mostrei, 029, e entender como cada passo dessa dança leva para o próximo. Vamos lá. Tudo começa no zero, no silenciar. É o ponto de partida, o campo de potencial puro. Aquele momento quietinho, sabe? Antes da criação. Pensa numa terra que foi preparada para plantar. Ali, tudo é possível, mas nada se manifestou ainda. É esse o estado zero. Depois daquele silêncio do zero, o código nos leva para o 2, o gesto de alongar. É a primeira ação de verdade. É como estender a mão no escuro, sabe? Buscando uma direção, tateando, explorando aquele campo de possibilidades que o silêncio preparou. Depois de se alongar, de explorar, o próximo passo na sequência é o 9. O 9 traz o ritmo. Aquela exploração inicial meio aleatória começa a encontrar um padrão. A repetição começa a criar uma estrutura, a organizar o que parecia caos. Começa a dar uma cadência, um balanço para o movimento. Ok, com o ritmo já estabelecido pelo 9, o fluxo avança para o 5. Sintonizar. A imagem aqui é perfeita. É como encontrar a estação de rádio certa no meio do chiado. É o momento de alinhar as frequências, de reconhecer o que ressoa com esse movimento e, claro, descartar o que não está na mesma sintonia. Essa sintonia, ela leva a gente até um portal, um ponto de decisão. E aí, seguindo a sequência, a gente chega no 4, o aberturar. Esse é o limiar. É o momento de tomar a decisão, de cruzar a porta para uma nova fase do processo. É quando rola um comprometimento real com o caminho. E uma vez que esse portal do 4 é atravessado, o código direciona a gente para o 7, o trabalho de ligar. É como se os pontos que antes estavam todos espalhados, agora começassem a se conectar. As relações são criadas, as redes são formadas, as partes do sistema começam a se articular. E a partir dessas conexões do 7, o fluxo começa a se materializar. E aí a gente chega no 1, o gesto de tecer. É aqui que a coisa ganha corpo, sabe? Aquela estrutura ganha uma forma tangível, as ideias viram algo concreto. A construção acontece de verdade. Bom, com a forma já tecida pelo 1, a sequência leva a gente para o 6, que representa a união. É bem isso, o momento em que todas as partes se integram de vez e começam a funcionar como uma coisa só.
como um único sistema, uma entidade completa, coesa. Então, com esse sistema todo unificado pelos 6, chega a hora de liberar. É o gesto do 3. Tudo aquilo que foi construído internamente agora se expressa, vai para fora, se comunica com o mundo. É o resultado finalmente se tornando visível para todo mundo. Mas liberar ainda não é o fim. O ciclo continua com o 8, flustramar. Que nome, né? E é exatamente isso. O ato de manter esse sistema vivo, em movimento, é a sustentação. Pensa no motor que garante que a coisa toda continue viva, com vitalidade. E, finalmente, a sequência se fecha, voltando para o 0. Mas atenção, não é o mesmo 0 do começo, é um 0 diferente. É o 0 como irradiação. O sistema, que agora está vivo e pulsante, ele expande sua influência, ele retorna para o campo, mas agora ele está maior, está transformado, impactando todo o ambiente ao seu redor. Ok, a gente entendeu o ciclo. Mas e na prática, como é que se aplica isso? Vamos ver agora como esse código ganha vida no dia a dia. A verdadeira força desse código está na versatilidade dele. É sério, ele pode ser uma lente para ler praticamente qualquer coisa. Uma data específica, uma decisão importante que precisa ser tomada, a jornada de um personagem numa história, ou até um momento bobo do dia. Qualquer uma dessas coisas pode ser localizada em um dos gestos do fluxo. E esse ponto aqui, esse é talvez o mais profundo de todos. Não é um círculo que fica se repetindo, sabe? É uma espiral de crescimento. O 0 do final não é igual a 0 do começo. O campo todo foi transformado por essa jornada. Ele está em outro estado, mais expandido, mais complexo. Então, tá, mas qual é o objetivo final de tudo isso? Para que serve, afinal, ler o mundo dessa forma? A resposta é bem simples, mas muito poderosa. E essa frase resume tudo brilhantemente. Quando o movimento se torna legível, o fluxo deixa de ser uma coisa invisível, sabe? Ele se torna navegável. Ao dar nome e ordem para esses movimentos da realidade, aquele fluxo que muitas vezes parece super caótico, ele vira um mapa. Não que ele deixe de ser complexo, mas ele passa a ser navegável. A gente ganha a capacidade de se localizar e de agir com muito mais consciência. O legal desse sistema é que ele não pede permissão para ser usado. É uma ferramenta que está aí, aberta. Então a questão não é se o fluxo existe ou não. A questão é o que vai ser perguntado a ele. Que movimento se busca entender? Qual processo se quer atravessar ou iniciar? A resposta está sempre na aplicação.